E se Deus não fosse o programador do universo, mas a própria regra que faz o universo funcionar? E se Lúcifer fosse um co-arquiteto que conhece o mainframe e aprendeu a hackear o sistema por dentro? Daniel Lopes constrói a tese mais completa da série. DNA como código, criação por música, fé reescrevendo a realidade, e um mercado espiritual onde tudo tem preço, e a moeda é o sangue. Eu gosto da ideia do que Deus, ele é a origem de onde sai todas... ele é a regra de tudo, né? Então, ele não é que Deus é o programador, ele é a regra. Ele é por isso, é por causa dele que existe a gravidade, não porque ele quis que tivesse gravidade, é porque ele é a gravidade, manja? A gente surgiu aqui, nesse planeta, não porque foi uma vontade deliberada, mas porque as regras, em algum momento, desde o Big Bang, pelo determinismo das coisas, estava desenhado que haveria vida nesse cantinho do universo, e Deus é essa possibilidade. Deus quando houve o Big Bang, ele é o determinismo que nos trouxe até esse momento aqui. Manja? No que você acabou de me dizer, não é isso. Deus, as coisas existem pela vontade de Deus. Foi programado antes. E não por extensão dele. Não. Né? Não é o que a Bíblia ensina também. O que tu estudou te Sim. fez chegar na posição que você tá. Sim. Eu não estudei, eu só fico olhando as coisas, trocando ideia com os caras e fazendo a média das ideias. Tá bom. Vamos lá. O que te convenceu que não é assim que nem eu tô pensando? Então, essa posição que você falou é o teísmo. Você achar que Deus existe, mas ele deu um peteleco no universo e as coisas foram acontecendo. Não tem como ter acontecido assim, né? Impossível, porque você pega o DNA ele tem uma complexidade mínima, né? Todo código de programação, e o DNA é um código de programação muito complexo, só foi decodificado nos anos 2000, né, com Craig Venter lá, com a Celera Genomics. Ele é altamente complexo. Se você tira uma letrinha, você destrói todos aqueles bilhões de códigos, e você tem uma complexidade mínima. Ele só pode começar já sendo muito complexo. Então, não existe... Se o DNA é um código de programação, e todo código de programação tem que ter um programador, o DNA também teve que ser programado. É uma questão intuitiva. Não tem como os aminoácidos evoluírem para uma proteína evoluir para um DNA. Isso é impossível. Não tem como isso acontecer aleatoriamente. Precisou ser programado. Não só o DNA, mas o próprio universo como um todo. Né? A realidade como tal, as regras da física, as proporções da física quântica, as regrinhas, né, do mundo subatômico, elas foram estabelecidas antes para que esse sistema pudesse rodar depois. Aleatoriamente é impossível isso acontecer. O projeto Genoma Humano foi concluído em 2003 pela equipe pública e pela Celera Genomics, de Craig Venter. O DNA humano tem 3,2 bilhões de pares de bases. Uma mutação no gene BRCA1 pode causar câncer. O conceito de complexidade irredutível vem de Michael Behe, no livro A Caixa Preta de Darwin. A probabilidade é 10 vezes a menos 1 bilhão. Repete essa aí. Teve uma base construída para o resto rodar em cima? Isso, claro, teve que ter, pô. O mundo sem espaço e tempo não tem um universo. Tá. Então, espaço e tempo teve que ser estabelecido antes. Né? Sem as proporções matemáticas geométricas, não tem espaço. Por isso que a geometria é tão importante para a física quântica. Você vai estudar supersimetria e tal. Por quê? Todas essas proporções geométricas, elas existem antes para garantir que o universo consiga funcionar. Entendeu? A lei da termodinâmica e por aí vai. Isso tem que vir antes. Então, tem um pré-requisito para o universo rodar e tem um pré-requisito para a vida existir. E isso é uma programação. Eu tô falando, minha leitura, minha interpretação. E a gente tá posso só estar trocando errado. uma ideia. Não, eu tô falando pra quem tá ouvindo, não achar que eu tô dando aulinha. Tá bom. Eu tô falando a minha opinião, cada um tem a sua, é igual nariz e glúteo. Tem a minha, pô. Ou que... Tá bom. Eu sempre falo, pode ser mentira, tudo que eu tô crendo, mas é uma mentira bem fundamentada pra caraca. Quando tu olha pras coisas que... pro Artemis, por exemplo. Sei. E pra coisas mais incríveis, como o James Webb. Tá bom. E pra vastidão do universo. Sim. E pro buraco negro, que talvez seja a coisa mais... Estranha.
que a gente já teve notícia, né? Existem defeitos no universo? Um buraco negro é um defeito? Assim, Não, defeito eu quero dizer... mas desordem. Deus errou? O caos. Não. Não é que ele errou, mas... Deus tá prestando atenção só em nós? Não, é porque quando o homem peca, isso gera um fork na programação. E a programação começa a ser demolida, degradada. Você vai começando a destruir o código, entendeu? Entrou um vírus ali, ou entrou um hacker e começou a hackear tudo, meu irmão. Foi quando o homem deu essa brecha. E quando o Lúcifer cai, porque o Lúcifer é um programador que estava junto com Deus também, programando, entendeu? Por isso que em algumas sociedades e grupos ele é chamado de o grande arquiteto do universo. Só que eu costumo dizer que o arquiteto não é o dono da obra, ele é contratado pelo dono da obra para fazer o projeto arquitetônico, né? Entendeu? Quem manda é quem bota a grana na parada. Você tem um engenheiro. Grande arquiteto? Mas os anjos não tiveram nenhum tipo de interferência. Segundo o que eu sei do Gênesis, os anjos não tiveram nenhum tipo de interferência. Eles até tiveram, né? Eu creio, né? Pode ser até uma heresia para alguns cristãos ou para outros, né? Mas Jó vai falar, né? Quando Deus criava o mundo, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou seja, o mundo foi criado através de um canto coral. Porque a gente sabe que ondas, vibrações sonoras, elas podem ser traduzidas em formas e estruturas. Então, através da música de um coral que foi feito ali em conjunto entre Deus e os anjos... Tu leu Silmarillion, né? Lógico. Eu li Silmarillion e Tolkien leu a Bíblia e entendeu o que foi isso, pô. Não é não? Antes do Tolkien veio a Bíblia, pô. Verdade. Entendeu? Então foi criado assim. E você vê várias vezes Deus... Tolkien que era cristão, inclusive, né? Claro, era católico, né? E o C.S. Lewis, que foi evangelizado por ele, acabou virando protestante, né? Então era duplinha. Eu achei que era o contrário, cara. Não. Eu achei que o C.S. Lewis que tivesse catequizado Não, Tolkien. não, foi ao contrário. Só que o C.S. Lewis não virou católico, virou protestante, né? Tá. Teve uma divisãozinha ali, mas os caras sempre foram chapa, né? No Silmarillion, 1977, Tolkien escreveu o Ainulindale. Ilúvatar cria o universo por música cantada pelos Ainur. Melkor introduz dissonância. Tolkien era católico devoto. Foi ele quem levou C.S. Lewis à fé, não o contrário. Lewis virou anglicano, não católico. Isso gerou tensão amigável entre os dois. Dois monstros também, né? Dois gênios na patente. Então em Jó há uma menção a uma criação musical, então. E uma participação, né, dos anjos. Não que os anjos ajudaram na criação, porque a criação toda é Jesus falando e as coisas sendo criadas. Mas várias vezes Deus fala, desçamos, façamos um homem. Então ele, no mínimo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas pode ser também com os anjos ali, tipo servente de pedreiro, né? Você não... Por exemplo, um filme. Jó 38:7. Quando as estrelas da alva juntas cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. A cimática, ciência dos padrões formados por vibração sonora, foi sistematizada por Ernest Chladni, 1787, e expandida por Hans Jenny, 1967. Frequências diferentes criam geometrias diferentes. Som organiza a matéria literalmente. Um filme é feito por quem recebe o crédito pelo filme é o diretor. Mas nos créditos você vê uma multidão de pessoas que trabalhou. Quem fez todo o projeto é o diretor, mas tem uma galera que trouxe o cimento, trouxe ali entendeu? A pedra. Entendeu? É um bom jeito de enxergar mesmo. Entendi. Mas então o Lúcifer, ele entende essa parte da estrutura do código de programação. Ele conhece o mainframe do universo. Então, por isso que ele conseguiu até escapar da prisão na qual ele foi colocado. Porque ele cria um fork, ele hackeia o sistema, ele reescreve o próprio código. Ele encontrou os caminhos para você burlar as regras desse programa, né? O termo grande arquiteto do universo é central na maçonaria desde as Constituições de Anderson, 1723. Cada maçom interpreta segundo sua fé, Deus, Alá, Brahma ou princípio cósmico. A distinção é precisa. Arquiteto não é dono da obra, é contratado. Na teologia cristã, Lúcifer seria arquiteto, Deus é o dono. Jesus, quando acontece um milagre,
isso é uma vontade expressa de Deus ou é um resultado das regras? Por exemplo, É um resultado, tá dentro das regras. o cara que a gente já ouviu falar várias vezes de um câncer que foi curado milagrosamente. Eu já vi várias vezes. Várias vezes. Já orei por pessoa, tive essa experiência. E isso, na tua opinião, é um resultado de uma vontade expressa de um criador, cara? Tem muito a ver com a fé da pessoa. Várias vezes Jesus curou alguém, mas ele não falou, parabéns, você foi curado por mim. Ele fala, vai, a tua fé te salvou. Então tem a ver muito com a fé da pessoa também. Quem crê verá a glória de Deus, né? Se a pessoa exercita essa fé, ela se abre para o código ser reescrito nela. Mas, Daniel, se eu entendi alguma coisa das nossas conversas até hoje... Tá bom. Eu acho que entendi algumas coisas, mas uma delas é que esse, vou chamar de poder, Tá bom. Pode ser acessado, da fé eu tô dizendo, Tá bom. ou da mente sobre a matéria, Tá. pode ser acessado não necessariamente por meios divinos. Lógico. Né? Tem várias camadas de você hackear o código. Várias maneiras de você fazer isso. Ou seja, dá pra eu transformar água em vinho usando... Uma mediunidade? Não. Sim, Dá pra eu remover um câncer. Pra gente trazer mais pra contemporaneidade. Tá. Remover um câncer. Sem depender da interferência divina? Não, pela fé, usando como canal a fé no santo, em Jesus, em Deus. Sei. Mas dá pra eu manifestar algum tipo de coisa sobrenatural, mente sobre a matéria, sem necessariamente uma ligação com Deus. Sim. Tá? Eu creio que sim. Isso é Porque interessante. dependendo da maneira como você pensa, no seu otimismo, né, da sua esperança, você até muda a maneira como o seu corpo está funcionando. Então você melhora o seu sistema imunológico e tal, você se abre a ser curado mais facilmente. Enquanto se o cara estiver hiper triste e pessimista, arrebenta com o sistema, vai dormir mal e a tendência de piorar é maior. E aí, nesse sentido, isso como é que pode isso funcionar? Porque Tá. porra, se Deus não é a regra, ele é quem expressamente escolheu as regras. Isso é minha opinião, tá? Não, perfeito. Eu tô trocando só ideia contigo, porra. Tá bom. O Peer Lab, Princeton Engineering Anomalies Research, funcionou de 1979 a 2007 e publicou centenas de estudos sobre influência da mente sobre sistemas físicos. Resultados: desvios estatísticos pequenos, mas consistentes, em geradores de eventos aleatórios operados por consciência humana. Controverso, mas nunca refutado. Como é que pode, então? Como é que você enxerga a possibilidade de um cara que ele não é conectado com o divino, mas ele tem acesso aos milagres do mundo espiritual apenas com a mente sobre a matéria, né? A gente já trocou ideia, inclusive, de exércitos ou líderes que estudaram isso Sim. do ponto de vista científico, né? Sim. Portanto, tem uma galera que enxerga nisso uma possibilidade desligada do Deus cristão, por exemplo. Mas tem um limite até onde que tipo de coisa você consegue fazer sem depender de um contato com o sobrenatural ou com o espiritual. Tem um limite. Você vai até um certo lugar, entendeu? Porra, mas esse limite, qualquer que seja, ele já é sobrenatural. Ele já é desequilibrante num jogo, não é? Ele então, assim, existem exercícios que o cara vai conseguir fazer no Oriente, né? É comum isso, que o cara vai conseguir ter um controle muito maior até sobre o batimento cardíaco. O cara reduz o batimento cardíaco, ele consegue, vamos supor que ele consegue jogar mais sangue para uma área do corpo que está precisando de mais sangue, desinflamar uma área. Então existe um limite. Agora tem coisas assim que o cara não vai conseguir fazer, né, meu irmão? Porra, mas isso aí já é sensacional. Já é legal pro caramba. Agora, vamos supor que hoje tem estudos da Universidade de Princeton que dizem que os cérebros se conectam e através dessa conexão eu consigo acessar seu pensamento e de repente eu te falo uma parada que ninguém sabe. Que só você sabe porque o meu cérebro conectou com o teu. O efeito placebo alivia a dor em 30 a 40% dos casos, segundo meta-análises. Lancet 2010. Monges tibetanos elevam temperatura corporal em até 8 graus Celsius por meditação tumo.
O controle mental sobre funções autônomas é documentado cientificamente. O debate é sobre até onde vai o limite. Então, até aí você não tá meio que dependendo de Deus para fazer isso, nem dos anjos, dos demônios. Sim, né? sim. Verdade. E aí a gente... Isso daí tem a ver com aquela lenda da glândula pineal? Também, mas a pineal já é mais a conexão do corpo com o espírito. A gente já tá indo mais para você subir de nível, entendeu? É tipo assim, cara, eu posso andar daqui até o Rio de Janeiro, mas andando daqui até o Rio de Janeiro eu não vou conseguir fazer isso em 4 horas. 4 horas eu teria que usar uma tecnologia, que é um avião, um carro, uma moto. No espiritual vai assim também. Tem coisa que não dá pra fazer sem você subir esse nível. Entendeu? Tá. E pra subir esse nível... Cara, aí são outros exercícios espirituais que você tem que fazer. As coisas têm preço Tudo no tem mundo preço. espiritual? Tudo tem preço. Tudo, tá bom. Tudo. É um comércio ferrenho. Tem máfia, tem corrupção, tem maracutaia, tem tudo. Gambiarra, enganação, puxada de tapete, facada nas costas. Tem gente que tem coisa boa, que o cara entrega a vida pra salvar o outro sem precisar fazer isso. Tem tudo que tem aqui tem lá, meu irmão. Até tigrinho deve ter lá, né? Mas se ele... Não, por isso eu quero dizer assim, ó. Você como um pastor, tu vai falar assim, Jesus pagou... Aí você já percebeu que eu sou um pastor meio um pouco diferente do Sim, resto, mas né? eu falo a doutrina cristã prevê que o sangue de Cristo pagou pelos nossos pecados e se pela fé crer... como é que é? Não lembro. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Tem aquele outro que A salvação é pela graça por meio da fé, não vem de vós. Tem um outro que é assim, Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscar assim. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nesse sentido, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, me parece que o preço tá, de certa forma, pago, que seguir essa doutrina... O preço da salvação, Jesus já pagou. Tá pago. E aí se de outras coisas, não. Se tudo tem um preço... Tudo. No mundo espiritual. Isso, no mundo espiritual. Se tudo tem um preço no mundo espiritual... E a moeda é o sangue, geralmente. Ou a vida. Jesus pagou com o sangue e com a vida dele. O que exatamente Jesus pagou? Vamos lá. Eu posso fazer... o que eu posso fazer com o crédito que Jesus me deu? Eu posso fazer... que tipo de vacilo... Não é bem essa palavra, caralho. Desculpa, Deus. Deixa eu pensar. Jesus morreu pra me salvar. Sim. Pra eu ser salvo pelo sacrifício de Quer Jesus... dizer, eu não sei se ele morreu pra te salvar, não, hein? Ah, é? Nem pra me salvar. Porque tem um versículo que fala: Jesus morreu para a salvação de muitos. Não foi de todos. O nome Lúcifer aparece apenas uma vez na Bíblia Latina, Vulgata, em Isaías 14, 12. O hebraico original é Helel ben Shachar, estrela da manhã. Ezequiel 28, 12 a 19, descreve um querubim coberto de pedras preciosas no jardim de Deus. A tradição cristã fundiu os dois textos numa narrativa única da queda. Na verdade, na verdade, pode ser interpretado assim: ele morreu para salvar todo mundo, mas nem todo mundo vai querer. Desculpa te interromper aí. Não, mas aí, então, se isso tá pago, e o cara que ele não tá nessa parada, mas ele tá, por exemplo, ele quer uma... O cara que tá na igreja aí, ele quer um resultado financeiro, por exemplo, ou um resultado de alguma coisa, ele vai lá com muita fé e ele ora pra se curar de uma doença, não sei o quê. Sei. E qual é o preço que um cara que não tá não acredita em uma parada dessa, paga quando ele consegue, por meio do mundo espiritual, ainda que sem saber, algum tipo de coisa nesse sentido? Né? Ele paga para conseguir, né? Então esse cara, geralmente, vamos supor que tem gente que nunca teve contato com Deus, mas recebe uma oração e é curado. É porque Deus está dando um crédito antecipado para ele. Mas geralmente, o que acontece? O cara, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai se consagrar, ele vai ler a Bíblia, ele vai andar com pessoas que são pessoas que creem no sobrenatural, ele vai ver o sobrenatural. Melhor maneira, inclusive, de você ver as coisas, você andar com a galera que vê as coisas, porque aquilo ali
as coisas que antes você achava impossíveis são normais no cotidiano da galera, então facilita muito. Então, assim, o cara vai se consagrar, ele vai tornar a vida dele, a alma dele, o corpo, a alma e o espírito mais abertos à ação de Deus, entendeu? E o inimigo tendo menos controle sobre a vida desse cara. Nesse momento, o cara está muito mais propício a ter esse tipo de benefício, porque ele já pagou o preço da santificação. Sem santificação, ninguém verá a glória de Deus. Entendeu? Deus como regra do universo, DNA como código que exige programador, e Lúcifer como co-arquiteto que conhece o mainframe e aprendeu a hackear. Craig Venter e o Projeto Genoma dão base científica ao argumento da complexidade irredutível. Criação por música coral, vibrações organizando matéria. A simática de Chladni prova que som cria geometrias. Tolkien leu a Bíblia e traduziu Jó em ficção. Jesus pagou com sangue e vida. Quem quer acessar sem pagar, paga antes por outros meios. É capitalismo transcendental. E explica por que guerra, poder e dinheiro são extensão do espiritual. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0.